Oi, 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 boa noite. Seja bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Paulo Picanso, onde temas relevantes da odontologia são tratados pelos estudantes do nono semestre. E esse podcast é um assunto importantíssimo e que você precisa saber. Não é aquele assunto que você pode deixar para depois. Não deixa para depois. É um assunto, chama a tua galera, chama todo mundo, coloca de frente aí a tela do YouTube, porque esse assunto é importantíssimo. Esse assunto de hoje, Thalita, pode salvar uma vida. Verdade. Salva a vida. E quanto mais conhecimento e domínio da técnica você tiver, não é, Francinei? Isso. Melhores serão os resultados. O assunto de hoje pode salvar uma vida e quem sabe pode até ser você. Então, já deixa o teu like, vai compartilhando esse link para que esse conteúdo seja acessível ao maior número possível de pessoas. E como você já sabe, aqui nós sempre começamos com o nosso momento quebra-gelo. Diretora, música para o momento quebra-gelo. Uau! É isso aí. Caprichou, hein, Raíssa? Cada vez mais, ó, tu tá inovando. Parabéns. Gente, palmas para nossa Raíssa aí, ó. Obrigada, Raíssa. Se garante. Momento quebra-gelo, vamos lá. Thalita, tu tava dormindo, se acordou, caiu da rede e disse, você é dentista. Vai mais ou menos assim. Como é que a odontologia surgiu na tua vida? Pois é, eu sou técnica de enfermagem, já trabalho com isso desde 2020, estou concursada na área, mas eu comecei a trabalhar na pandemia. 2020, né? É, Pandemia, isso. no auge da... Comecei já, minha primeira experiência já foi no UTI Covid. E aí eu sempre Ô, mulher, não quis... podia começar de outro jeito Pois mais suave, a não. primeira experiência que apareceu já foi assim, já foi um baque. E aí eu sempre quis enfermagem, né? Eu tinha um técnico e queria fazer o superior. Só que a pandemia foi bem traumatizante. E como? Eu cheguei a um ponto que eu não queria mais trabalhar em UTI e não queria mais a área hospitalar de jeito nenhum. E a enfermagem, infelizmente, ela ainda é muito centralizada na área hospitalar. E eu não queria mais isso. Aí eu pensei em fisioterapia, aí eu estava ainda aqui aquela fase de 17, 18 anos, que é aquela transição, né? Pensando sobre isso. Aí eu fui fazer um procedimento estético e a doutora era uma dentista. Aí eu fiquei super encantada, me apaixonei. E uma semana depois já estava matriculada aqui na Paulo Picanso. Aí foi assim que eu caí na odontologia. Olha aí. Emerson, tu estava pedalando, caiu e foi aqui na sala da Fábia, foi? Foi. Como é que foi isso aí? Assim, pedalando a gente pode remeter a trabalho, porque faz muito tempo que eu trabalho, né? Assim, desde muito jovem eu comecei a trabalhar e... Trabalha em quê, Emerson? Eu sou técnico de enfermagem também, minha amiga aqui técnico de enfermagem? Sou colega aqui de profissão. E desde que eu terminei o ensino médio, eu conciliava o técnico e o ensino médio, né, ali na período Você fez a escola profissionalizante? Aonde? Inclusive a Thalita também. Também, na escola profissionalizante. Onde foi que vocês fizeram? Comecei no Paracuru e terminei aqui em Fortaleza. Tá, no Paracuru. E aí eu sempre quis um curso superior voltado à área da saúde, porque era o que eu sempre me identifiquei. E aí, só que eu queria muito medicina, só que medicina era uma realidade muito distante para mim, porque eu sabia que quando eu terminasse o ensino médio eu precisava trabalhar. Então, a odontologia se encaixou de uma forma para mim que eu conseguiria trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E aí eu optei, eu precisei trabalhar primeiro para conseguir um emprego bom, que eu pudesse ter disponibilidade de horário e financeiro, né? Para poder custear os custos e conseguir realizar o meu sonho. E aí eu decidi, depois da pandemia, que eu precisava tomar partida nesse meu sonho. E aí eu decidi, em 2021, começar a faculdade. Ok, 2021. E, Francinei, você tem uma longa estrada aí, né? Você é de servidor. Isso. Né? E Eu como é que foi esse negócio de ser dentista? Conta um pouquinho da tua história. Assim, quando eu tinha 14 anos, o meu irmão, que era sargento da aeronáutica, o doutor João Kennedy Tomás, né?
Inclusive, ele tem 2 filhos aqui, 2 sobrinhos meus, que estão cursando também É a família nossa quase turma. toda. É a família de dentistas? O Ricardo, aquele que tá O Ricardo, nosso Ricardo, colega, está isso. aqui no background. O Tá ali. Ricardo. Aí tem o irmão do Ricardo, que é o André. Aí eu fui convidado pelo Kennedy para instrumentar material para ele, auxiliar, né? Naquela época não tinha, vamos dizer, anos 90, no 91, 92, não tinha muito aquela fiscalização rígida que tem hoje, né? E eu era menor, eu fiquei assim, pensando, rapaz, será que tem problema? Eu perguntei para ele, então, vamos iniciar aqui, você vai aprendendo, se você gostar mais na frente, você dá continuidade. E foi isso, eu passei uns dias lá ajudando ele, gostei, me interessei pelo trabalho, a gente vê o resultado do trabalho do dentista, é bem satisfatório você ver a pessoa chegar com um problema e o problema ser resolvido naquele momento, né? E ele era uma pessoa assim, era uma máquina, ele era sargento da aeronáutica e nos horários que ele tinha tempo, ele trabalhava como dentista. Até que um dia quiseram transferir ele para Teresina. Aí ele deu baixa e ficou com os pacientes, porque ele tinha muito paciente. Não tinha como. Preferiu abandonar a carreira de militar e deu sequência. Foi assim a minha inspiração, né? Aí com o tempo, eu terminei 2º grau, fui fazer vestibular, UFC. Só tinha no UFC na época, anos 90, não tinha ainda Unifor. Né? A Unifor apareceu depois, mas como eu falei, eu acho, em outro momento para o senhor, que era difícil conseguir, né, o financiamento na Unifor, não tinha as facilidades que temos hoje. E assim, eu tentei 3 vezes na UFC, da terceira passou bem próximo, fiquei... Os classificáveis? Tinha aquele lance dos classificáveis, né? Tinha a prova específica depois. Acho que na época tinha a primeira e segunda fase. Isso, primeira fase passei. Geral, todo mundo. Passava 3 vezes o número de vagas. Era absurda a concorrência. Aí, da terceira vez, eu dei aquela murchada e precisava de dinheiro, trabalhar. E fui para o mercado de trabalho, né? Mercado de trabalho e até hoje. Hoje eu no mundo trabalhando e apareceu essa oportunidade. Fiz a prova do Enem, consegui o financiamento pelo FIES e estou realizando um sonho, né? De muito tempo. De muito tempo. Depois de muito tempo eu... Você emociona, né? É realização pessoal e familiar também, Francinei. Se emociona. Assim. Eu acho muito importante todos nós demos um relato falando de sonho, porque a gente veio de uma realidade onde muitos sonhos foram perdidos, porque foi um período após a pandemia, pessoal, todo mundo perdendo alguém. Então, acho que a gente colocou nosso sonho à frente de qualquer coisa depois desse período, porque a gente trouxe um sonho que o Francinei talvez fosse um sonho antigo. Isso. Depois da pandemia ele veio a tornar realidade, né? Isso. Então, acho que a gente tem algo muito em comum. A gente que começou assim, a fazer a faculdade depois desse período pós-pandemia. Durante. Porque a gente pegou aquele período que a gente estava em casa, né? Estava online. Tudo home office. Tudo home office e a gente não se conhecia, a gente não via o rosto do outro, só na telinha, nas telinhas, né? lá, a gente via a cara do outro, todo mundo curioso, né? Para saber quem era quem, né? Mas foi interessante que todo mundo começou a se conhecer. Você é aquele. Aí a gente conversava lá no grupo lá e tal. Vocês trocava fizeram as ideias. Quantos semestres online? 3 semestres online. S1, S2, S3? Até no finalzinho do S3, a gente começou a vir fazer umas práticas aqui. Ficou híbrido, Aí né? ficou híbrido e aí no S4 a gente voltou. Aí foi que a gente realmente conseguiu se conhecer. Se conhecer. Ver o rosto um do outro, né? Exatamente. Nossa segunda pergunta do quebra-gelo. Francinei, vou começar por ti. Ok. Fazendo uma análise agora, com toda a sua experiência, só faltam 8 meses para terminar. Está bem próximo, né? Está muito próximo. Isso. Né? Se você pudesse voltar atrás, faria algo diferente? Algo assim, no período que eu comecei o curso ou antes? Sim. Assim, durante o curso, assim, vem caminhando de acordo com o que eu achava que iria ser. Teve dificuldades, algumas
alguns momentos apertaram mais, né, por conta do meu tempo, que é muito pouco. Eu não tenho tempo para estudar. Eu estudava aqui, chegava do trabalho, estudava aqui no sexto andar, pegava o material e estudava aqui. Não dá para estudar no trabalho, não dá para estudar em casa, porque muito cansado, conteúdo imenso. Família. Final de semana eu trabalho, né? Também. Trabalha? Eu sou corretor de imóveis. Aí final de semana tem cliente para atender. E que horas tu vive? Aí eu durmo, né? Aí tá sendo difícil, mas é gratificante, porque o resultado está vindo aí, né? A gente está tendo um esforço grande, mas a recompensa vale a pena. Vale a pena. Thalita, faria algo diferente? Eu tentaria fazer, mas assim, eu sei que o que eu fiz foi o que eu tinha dentro das minhas... Limitações. Você trabalha e estuda também? Isso. Eu tentaria trabalhar um pouco menos, tentar pegar menos plantões para tentar participar mais da faculdade, né? Das ligas, das monitorias. Mas eu entendo que eu custeio toda a minha faculdade, desde o início até agora. Então, se eu peguei todos os plantões que eu peguei, se eu trabalhei tudo que eu tinha que trabalhar, foi para manter isso aqui, manter esse sonho. Né? Isso. Mas eu gostaria de ter participado mais, de ter mais tempo livre para participar mais das atividades da faculdade. E olha, Thalita, você falou aí um ponto importante. Se tem algo que a Faculdade Paulo Picanço oferece, é o que fazer. Verdade. Meu amigo, é de manhã, tarde e noite. Se você for interessado, é liga, é iniciação científica, é monitoria, pesquisa. É muita coisa que você tem que fazer. Muita pesquisa. Para quem tem tempo, é um prato cheio. É muito interessante. É muito interessante. Se eu pudesse... teria aproveitado mais. Assim, não é que eu me arrependo, é porque eu não pude. É porque não dá, não dá. Trabalho, é família. Exatamente. Se eu pudesse, eu teria feito alguma coisa a mais, né? Para melhorar o meu, assim, a questão do conhecimento, né? Eu estou fazendo a pós-graduação, né, em dentística, por opção, e assim, acabei escolhendo por conta do meu trabalho, que uma vezinha no mês, numa sexta-feira, eu tenho que faltar ao trabalho para poder fazer essa especialização. Mas eu estava mirando na prótese, né? Só que era quinta e sexta. Aí eu fui para dentística e posteriormente eu vou sim. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo, tudo no seu ritmo. É que nem a música Natureza das Coisas. Se aveste não. Exatamente. Que a burrinha da felicidade, ela nunca se atrasa. Um dia, ela bate a porta da sua casa. Se aveste não. Porque... a lagarta rasteja até o dia que vira borboleta. Se aveste não, tudo tem o seu tempo. Emerson, faria algo diferente? Eu tentaria, eu e a Thalita, a gente compactua mais ou menos do mesmo sentimento. Que a gente tem enfermagem, a gente tem uma rotina mais ou menos parecida. A minha só muda porque eu não tenho plantões, eu tenho cirurgias. Se aparecer uma cirurgia, eu tenho que atender, mas depois eu tô livre. E aí eu encontrei, meu chefe é muito bom comigo, que ele me dá essa oportunidade de poder estudar. Mas aí o que eu penso? Que nesse meio tempo também na faculdade eu também tive filho. E aí muitas realidades foram mudando. Teve filho? Qual é a idade dele hoje? Ele tem 3 anos. Faculdade? Tem 4,5. Por aí, né? E qual é o nome dele? Ele é Gael. Gael? Dá um oi aí pro Gael. Oi, aí. Gael. Te amo, papai. Massa. E aí a minha realidade foi se adequando, né? E aí eu tive que colocar muita coisa como prioridade, não tive como dar muita atenção, assim, para projetos extracurriculares, né, da faculdade. Como liga, participei de uma monitoria de cirurgia bucodentária. E aí agora eu tô fazendo aperfeiçoamento de cirurgia bucomaxilo e também estou na extensão de dentística. Então, sim, muita coisa foram se ajustando durante esse período. Assim, você conciliar, é bom vocês estarem trazendo esse assunto, porque quem está ouvindo pode muito bem se refletir como um espelho na vida de vocês. São pessoas que trabalham, são pessoas que têm família, têm seus compromissos, né? E é que elas estão vendo na vida de vocês um pouco do reflexo do que elas veem.
E assim, eu tenho certeza absoluta de que foi difícil chegar aqui. Envolveu sacrifícios, envolveu muita renúncia. Eu acredito até que em algum momento pensou em desistir, dar um tempo. Mas a persistência e o sonho, como você falou, impulsionaram para vocês chegarem até aqui. Praticamente vocês estão quase que formados. TCC, como é que tá? Já está caminhado. Pois é, ainda é muito difícil, né? Porque tem o TCC, tem o estágio, tem o trabalho, tem tudo. Então, eu acho que agora não é um dos períodos mais difíceis por causa da experiência que a gente já traz de toda a faculdade, mas é sim um dos mais pesados. Mas o TCC está encaminhando, né? Tá Estamos caminhando. quase aí entregando. E o teu, França, como é que tá? Está encaminhando também. Teve um problema no meio do caminho que eu tive que mudar por conta do relato de casa. Eu tive que fazer uma alteração que o paciente deixou de vir, né? Não tive como acompanhar. Aí estava fora do seu controle. Aí eu tive que me virar de última hora e fazer um e-book. Ok, tranquilo. E aí, França? Próximos passos. De França, os primos. Também França? França, faz tempo que eu não escuto. Faz tempo, França, né? França, planos futuros. O que é que você pensa em fazer depois que tiver seu CRO? Sim, eu tenho um sonho de montar o meu próprio consultório, né, de montar uma clínica e trabalhar com a parte que eu estou me especializando, que é a parte dentística, com estética, lentes, e assim, posteriormente também prótese, implante, clinicar. Vamos fazer direcionar só para especialização. Eu me aperfeiçoar e atender todo tipo de caso. A gente tem que abraçar o que a gente aprendeu aqui no curso, né? Na faculdade mesmo a gente já adquiriu uma certa experiência nas clínicas, né? E a gente pode colocar em prática. Fui bem, assim, na maioria das práticas, graças a Deus. Eu obtive bons resultados, aprendi bastante, apliquei tudo que eu aprendi com a ajuda dos professores, dos colegas mesmo do curso, que às vezes a gente tem alguma dúvida, pergunta a um colega, ele... Se ajudam muito, né? Todo mundo se ajuda, alguém pergunta uma coisa para mim, aí eu respondo, às vezes o colega tem alguma coisa para oferecer, a gente também pergunta, é uma troca de ajuda, né? A turma foi unida? Sim, a nossa turma é uma turma bem unida. Tem alguns intercorrências, alguma coisa. No início não foi fácil. Porque era muita gente. No online, no virtual. Tinha confusão. Tinha muita no online. Bem grande, mas depois né? que a galera começou a vir no presencial, acabou. Não, Causos da pandemia. Todo mundo nervoso, pandemia, estresse. E Emerson, planos futuros? Professor, o que eu penso? Que todo início de profissão é difícil. Todo começo é bastante desafiador. E a gente, às vezes, só precisa de uma oportunidade, estar no lugar certo, na hora certa. Muitas vezes, isso lhe propõe a futuro brilhante, né? Porque você, às vezes, acha que você é para alguma coisa, mas, na verdade, a vida vai lhe encaminhando para, talvez, um destino que você nunca nem imaginou. Então, eu estou aberto às oportunidades que me aparecer, não vou desperdiçar nenhuma. Né? É claro que a gente tem que se engajar, a gente tem que buscar conhecimento, buscar se aprimorar, para que essas oportunidades elas consigam chegar até você. Né? Estar aberto e preparado. Preparado. Para que as oportunidades se concretizem, né? Thalita, e você? Eu entrei na odontologia por causa da parte estética, né? Que sempre me interessou muito. Aí hoje eu estou fazendo a pós em dentística e em harmonização. E aí é isso que eu quero futuramente me guiando, né? Mas vamos ver aí o que a vida vai dizer, quais as oportunidades vão surgir e o que é que eu vou conseguir agarrar, né? Ok. E a nossa última pergunta do nosso momento quebra-gelo é nada a ver. Nada a ver.
O que é que você gosta de fazer, Thalita, que não tem nada a ver com a odontologia? Ou o que é que você quer fazer no futuro que não tem nada a ver com a odonto? Eu acho que atualmente, o que eu mais faço no meu tempo livre é ler, né? Que é algo que eu trago desde de adolescência, que é um hobby que me relaxa. É algo que eu faço para me distrair quando estou estressada. É algo que me tranquiliza mesmo. É ler. Indicaria um livro que marcou você? Meu livro favorito é A Metamorfose, de Kafka. É um livro que eu li na escola. Assim, aqueles livros, sabe que você é obrigado a ler? Eu li obrigada e me apaixonei. É algo que, tipo, uma vez por ano você tem que reler e você se visualiza de uma forma diferente, aquela experiência. Eu sei que o que eu vou falar, vou entregar a minha idade. Mas os meus cabelos brancos não me deixam mentir. É do nosso tempo. A coleção Vagalume. Sim. A Ilha Perdida, o Caso isso. da Borboleta Tíria. A gente lia aqueles livros, fazia parte da ficha de leitura na minha época. Aí, eita, agora foi longe. Foi longe, mas viu? eram boas histórias e não eram muito longas, né? Porque Não eram muito longas. primeiro muito grau, para não cansar, né? Assim, às vezes a criança... E tinha gravuras, né? Tinha gravura, tinha muitas imagens. Tinha as imagens, aí além de ler, a pessoa via aquela imagem e tinha uma certa noção do que poderia estar acontecendo ali. Não era um quadrinho, você tinha uma página assim, outra não, tinha uma foto, uma imagem. E você que está acompanhando aí, dá um Google aí, né? Coleção Vagalume, são vários livros, né? A gente curtia muito aquilo ali. E você, Emerson, nada a ver? Professor, eu geralmente nas férias faço coisa nada a ver com odontologia. Eu procuro aprender a fazer pizza. Eu procuro fazer... Pizza? Pizza, Mas a noite da pizza na casa dele, viu? Às vezes eu Vamos reúno chamar a o galera. professor. Opa, quando é que vai ser? Vamos marcar. Vamos chamar o professor. E aí eu sempre, em todas as férias, eu procuro aprender alguma coisa nova. Fazer pizza, eu já fiz empada, já fiz várias coisas, eu procuro aprender, porque eu não gosto Rapaz, de toca aqui, cozinha. cozinha. É ótimo, viu? Cozinha de mão cheia. E aí, o que eu pretendo fazer, nada a ver depois que eu terminar a faculdade, é curtir mais meu filho, né? Curtir, fazer coisas que a gente não faz, não tem esse hábito de fazer, esse tempo, né? Por conta do trabalho, faculdade, a gente acaba perdendo esse hábito, mas eu quero curtir, assim, ele... Coisas que eu não pude aproveitar nesse período de faculdade, eu quero curtir ele. Resgatar esse tempo. Resgatar, exatamente. E você, Francinei? Tentar fazer mais ou menos a mesma coisa que ele, assim, com relação ao filho, né? Que eu tenho um filho de 14 anos, o Nathan. Né? Ah, tá. E assim, meu tempo, minha vida é muito acelerada, são muitas coisas, muitas obrigações, trabalho, aí tenho que dar atenção ao meu filho, a minha companheira, minha esposa. A gente tem pouco tempo e procura administrar esse tempo para o trabalho, para o dia a dia, para as obrigações, e às vezes a parte mais importante, a gente tem um tempo muito curto. Aí eu vou tentar administrar isso daí quando eu terminar aqui a faculdade, dependendo, né, do que for acontecendo, né, eu tenho que começar a ver isso, essa parte no período da noite, né, tá com minha família, tá com o meu filho, tá comigo mesmo, né, cuidar um pouco de mim também, da minha saúde, porque como o tempo é muito curto, né, até para cuidar do corpo, fazer alguma atividade física, é complicado, porque o ideal é você fazer todos os dias alguma atividade, tirar um tempo. Esse tempo eu não tenho. Infelizmente, e esse ano tá bem, né? Meu filho está passando um período comigo agora, eu estou acordando mais cedo ainda. E assim, mas é gratificante que eu vou no carro com ele, deixar ele na escola, já é Já aproveita música, um tempo de qualidade comigo, com o Nathan. Exatamente. É isso aí. E você que ficou com a gente até agora, valeu a pena a espera, porque o tema que vocês estão trazendo, ele é altamente relevante, importante, e como eu falei no início do podcast, ele pode salvar uma vida. São intercorrências que podem acontecer no consultório odontológico. Você está atendendo um paciente e
várias situações podem acontecer, vamos dizer assim, fora do protocolo. E que você, como profissional da saúde, você vai ter que saber como conduzir cada uma dessas situações. E aí a equipe foi muito feliz quando ela propôs para esse podcast 3 situações. E aí, de um modo geral, você que está nos acompanhando, nós vamos dividir o nosso podcast em 3 assuntos. E cada um desses assuntos, ele vai ter sempre os mesmos tópicos. Nós vamos definir aquele assunto, nós vamos dar dicas como é que você identifica que o paciente está com aquela situação e, principalmente, o que é que você tem que fazer. Então, o primeiro assunto que a equipe trouxe aqui é hipertensão arterial. Então, nós vamos dividir aqui o que é hipertensão arterial, como é que eu identifico que o paciente está com pico de HA e o que é que eu faço. Sair correndo não é uma opção, você vai ter que dar a assistência correta ali para o seu cliente. Então, como é que você deve proceder? Então, a primeira intercorrência é hipertensão arterial, a segunda intercorrência é infarto agudo do miocárdio, IAM, e a terceira intercorrência são reações alérgicas. Todas elas divididas nos 3 tópicos. O que é, como identificar e o que fazer. Então, vamos lá para o nosso primeiro assunto, hipertensão arterial. Francinei, está contigo. Fala para o nosso público o que é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, inclusive eu É hipertenso? eu sou hipertenso, eu controlo, né? Eu tomo umas medicações para poder estabilizar a minha pressão. No nosso trabalho, vai ser comum nós recebermos pacientes com qualquer uma dessas 3 intercorrências, mais a PA, né, a pressão arterial. Quando o paciente chega e nós acolhemos, é interessante e é importantíssimo nós identificarmos, né, se ele tem alguma alteração na pressão. Por quê? Dependendo do que ele for fazer, né, porque cada pessoa tem um nível, né, e tem uma sensibilidade, tanto fisiológica como também psicológica. E muita gente, quando vê alguém da área de saúde, falam até daquela síndrome do jaleco branco, né? Mas é assim, não precisa ser o jaleco branco, basta ele ver um profissional de saúde em qualquer local. Cheiro do o hospital. Cheiro do hospital, o cheiro de algum fármaco, de algum remédio, né? Barulho do motorzinho da nossa caneta. A sala da recepção, aquele motorzinho atroando ali na sala. Criança, né? Criança quando vai, né, chora, aí a pessoa não é criança, mas sabe que vai ser atendida ali e vê, né? Aí começa a sentir aquela, né? Aí uma das coisas que a gente tem que identificar. Se o paciente ele já tem, né, com ele isso, né? Se ele já tem a pressão controlada por medicação, ou se ele tem... ou é só momentâneo. Momentâneo, exatamente. Aí nós temos que identificar. A gente faz perguntas para o paciente se ele aferiu a pressão recentemente, qual foi, quanto deu o valor que deu a pressão dele da última vez, há quanto tempo que ele fez o último exame. E se ele disser, não, eu tenho uma pressão boa, tudo de boa, tranquilo, mas a gente vê que ele está agitado, a gente procura conversar, acolher, pedir para a pessoa se acalmar e aferir a pressão da pessoa, né? Depois de aferir e tiver tudo normal, tudo bem, a gente dá continuidade ao acolhimento, tratamento e tudo. Mas se a gente identificar alguma alteração, né, porque tem um ponto limítrofe, né, que é 18 por 10, passou daquilo, a gente já tem que conversar com o paciente, tentar acalmar o paciente e talvez medicar o paciente ou mesmo apelar para, assim, se tiver uma infraestrutura no local, para um tratamento com ansiolítico ou com óxido nitroso, né, para poder dar uma acalmada no paciente. Caso seja aquela questão psicológica.
Mas não, se ele toma alguma medicação para controle, tipo eu, né, que eu tomo 3, né, já é até preocupante. Quanto mais medicação toma, mais você prestar atenção. Tem que prestar mais atenção, né? Aí, assim, você tem que fazer, dar início, tentar acalmar o paciente. Se você vê que ele é um paciente que é nervoso, você pode iniciar com um tratamento. Vamos fazer uma limpeza, não acionar os equipamentos, né? Conversar, tentar acalmar. Às vezes a gente tem aquela questão do você trabalhar num posto, né, de saúde. A gente teve essa experiência esses dias, né, que a gente fez estágio, né? Aí tem aquela quantidade de pacientes no período da manhã e da tarde. E você tem o tempo para atender. Aí, assim, às vezes você quer dar uma atenção especial para aquele paciente, uma diferenciada, e fica pensando, tem mais gente lá. Mas, assim, você não pode falhar. Então, você tem que perguntar tudo, tem que saber realmente o que o paciente está necessitando naquele momento, né? Como eu falei, a gente pode acalmar, começar de outra forma e está sempre aferindo a pressão. No mínimo 2 vezes, quando ele chega e durante algum procedimento, né? Você começar algum procedimento, você vai aferindo. Hoje em dia existem aparelhos para aferir pressão mais fácil, mais né? prático. Você pode deixar aqui no braço do paciente e vai acompanhando. No caso, se você for aplicar algum anestésico, né? O anestésico é por último. Primeiro a gente faz todo esse acolhe, identifica se o paciente é nervoso ou se ele tem a pressão que ele já controla com o medicamento, vê se tem alguma interação com algum tipo de anestésico, alguma medicação que ele toma. E tem os tipos específicos de fármacos, né? No caso, eu tomo 3. Aí tem uns que são inibidores, tem uns que são diuréticos. Aí você tem que ver, perguntar ao paciente quais são esses medicamentos que ele toma, para ver se tem alguma interação com o que você vai usar durante o tratamento. E algo importante também que o nosso público pode até ter essa dúvida, o controle do sal. Sim, a gente pergunta assim para o paciente como é que é a vida dele, assim, como é que é a sua alimentação, você faz alguma atividade física? No meu caso, eu atividade física zero. Tá zero. Eu sempre fui atleta, sempre eu me cuidei. Aí E o sal? O sal, eu sou acostumado, eu tirei o sal, não está 100%, mas eu tirei bastante. Tanto que alimento, eu sinto, quando eu vou comer uma comida que está um pouquinho, o pessoal comendo ali, eu sinto salgado, eu já como mais. O paladar. Meu paladar já aprimorou mais para menos sal, graças a Deus. Para perceber o sal natural. Aí, assim, caso a gente tenha algum incidente, com o paciente está excedeu aquele valor, né? A gente procura ver o nível, né? Que tem os níveis, a gente pode atender o paciente, eu acho que ele até 16/10 a gente pode atender tranquilo, mas na medida do possível. Passou disso. Porque o paciente chegar com dor ou com alguma infecção, ele é uma emergência, então a gente tem que resolver o problema do paciente. Porque se ele continuar com aquele problema, pode ser que acarrete uma coisa mais séria depois. Ele não vai ter tempo de ir ao médico dele e, né, tentar regular aquela pressão. Então, a gente tenta resolver aquilo naquele momento. Não conseguindo resolver, por exemplo, se for no posto de saúde, você está aqui no posto de saúde, você tem aqui a sala do dentista, tem em frente um médico, tem enfermeiras, a gente pode pedir auxílio, né? O paciente está com um problema, a pressão dele está muito alta, vamos, né, ajudar aqui a resolver o problema dele para a gente trabalho multiprofissional, né? Multidisciplinar. Como assim, um posto de saúde? Eu estou pensando nisso pela vivência que a gente teve recente. E você está vivendo isso agora, né? A gente teve essa vivência recente. De repente, um dia a gente passa no concurso, né? O pessoal falou de concurso já hoje, e vai trabalhar no posto de saúde. Aí, assim, vai ter essa opção. Mas caso não tenha, aí pode encaminhar para um médico, pergunta quem é o médico dele, quando foi que ele foi a última vez para o médico, se ele tem o costume de ir ao médico, porque o paciente às vezes insiste. Inclusive agora no estágio, o paciente quer, mesmo com um problema que a gente identificou que o paciente tinha, não era
pressão, mas era outra coisa também muito séria. A gente identificou um problema, mas o paciente quer resolver ali o problema dele na hora, mesmo sem saber que vai acontecer algo mais sério. Só que a gente já tem um certo conhecimento, né? Porque a gente inclusive foi até nesse semestre, isso que a gente adquiriu com o professor Ronildo, né? Identificou lá um problema da paciente, ela queria insistindo em fazer a cirurgia, retirar uns dentes, aí a gente não fez, a gente encaminhou para um do posto lá, a gente mais o dentista, né, responsável pelo posto, encaminhou para o CEL lá da Caucaia. E a gente argumentou depois, conversou depois, né, sobre o assunto. E assim, o bom que você está vivendo aquilo, a realidade. Você está saindo aqui é a realidade, já porque você está trabalhando na clínica, mas você está externo. E fica entrando pessoas diferentes. Você está ali com os colegas atendendo, sai um pouco do assunto, mas é porque foi o que eu notei diferente. Na clínica aqui, você recebe o paciente, recebe 2 pacientes. Lá não, você fica entrando 1, 2, 3. São várias cabeças diferentes, várias pessoas diferentes. São várias histórias. Vários quadros clínicos. Vários quadros clínicos e várias necessidades. E como eu falei, com relação a voltar ao nosso assunto com a pressão arterial, você vai ter vários tipos de paciente. Às vezes, vai acontecer a mesma situação, mas nunca vai fazer a mesma coisa. E cada pessoa vai agir de uma forma diferente. Se você conversar com o paciente, explicar alguma coisa para ele, pode ser que ele se acalme mais, né? E você consiga fazer o procedimento necessário para resolver o problema dele. Já vai ter gente que não vai resolver, que vai ter que ir para entrar com medicação, tentar algum fármaco para acalmar um ansiolítico, ou mesmo tendo a infraestrutura, né? Um óxido nitroso, né? Inclusive, eu tive a oportunidade aqui na faculdade de ver uma paciente sendo atendida e ela utilizou. O óxido nitroso, isso. Né? Ok. Emerson, infarto do miocárdio, IAM, agora é contigo. Vamos conceituar para o nosso público o que é o infarto. Você, como técnico, de enfermagem, já chegou a pegar algum? Sim, a gente já pude participar, acompanhar alguns pacientes que, né, geralmente são pacientes que fazem parte ali de um grupo patogênico, que é os cardiopatas. E aí a gente sempre tem essa rotina, né, de acompanhar esses pacientes e saber algumas condutas em relação ao paciente, manejo cirúrgico, anestésico. E aí o infarto agudo do miocárdio, ele consiste em nada mais, nada menos pela obstrução de vasos coronarianos. Esses vasos, eles são obstruídos por placas de ateromas. São placas de gorduras que vão se constituindo aí a partir de uma má alimentação, de falta de exercício físico. E aí esses vasos vão se acumulando até que chega um ponto de que eles obstruem a passagem do sangue e essa diminuição ou falta de sangue acaba provocando aí um infarto. O infarto, ele geralmente costuma apresentar dores no peito, um aperto no peito, irradiando para o braço. Sempre o braço esquerdo, Sempre né? o braço esquerdo. Tem alguns relatos de que essa dor, ela pode atingir até a mandíbula. Alguns pacientes relatam dor na mandíbula. E aí, existe um grupo que faz parte dessa patologia, né? Que é pessoas acima de 40 anos, que têm altos níveis de estresse, ansiedade, pessoas que são hipertensas, diabéticas, pessoas... Olha, o caso do Francinei já passa por ali, porque assim, no caso da hipertensão, como há como comprime ali os vasos, né? Aquela questão da pressão arterial estando alta, e tendo esse caso das placas de gordura, você vai fechando ali o espaço e a pressão arterial aumentando, vai forçando, além de atrapalhar a passagem, diminuiu. vai também danificar as paredes dos vasos. Aí pode ocorrer, além do próprio ataque, acontecer um derrame, alguma coisa assim que
né? Não Que só vai no requerer coração, como cuidados. também em alguma outra parte, um Cerebral. AVC, isso, AVE, né? Um Que é o que AVE. eu era para ter falado também quando eu falei, porque assim, quando o sistema circulatório é afetado pela pressão, vai tanto para a parte cardíaca como também na cabeça, né? Que você vê muita gente, inclusive recentemente tive uma pessoa próxima, um amigo, né? A mãe dele teve um problema assim. E infelizmente ela se foi, né? A dona Socorro. Ela nunca teve, a pessoa nunca teve nada, né? Nunca teve nada assim, problema de saúde saudável e tudo. Aí teve uma dor de cabeça, né? Foi tratar com um remédio, né? Foi em casa, tomou um remedinho para dor de cabeça, tomou 3, 4 dias, aí teve AVC. Por quê? Achou que aquela dor era momentânea, que ia passar, não procurou especialista, não procurou médico. E, Já acabou infelizmente, tendo um aí acidente já, vascular encefálico. exatamente. Porque tudo é um conjunto, né? Conjunto. Se você deixa de se cuidar, tudo vai se agravando. Uhum. Então, o paciente que já tem hipertensão, ele tem alto risco de ter um problema cardíaco Exatamente. maior. E é algo que se interliga, porque tudo faz parte de um sistema circulatório, Sim. né? Então, acho que uma coisa vai dependendo da outra. E aí, como identificar, né? Já foi dito, dor no peito, Irradia para o braço irradiando o braço esquerdo. esquerdo, a pessoa fica com sudorese, sensação de desmaio, né? Então, E o que fazer? o que fazer? O que fazer, o dentista, se deparando com uma situação dessa, ele precisa urgentemente entender que ele está de frente de uma emergência médica. Então, nada mais, nada menos, ele precisa acionar, ele precisa acionar um serviço de urgência médica, né? Porque não tem nada melhor do que você estar direcionando um problema para a pessoa certa. Exatamente. Então, os médicos, eles são capazes de conduzir essa situação melhor. O que você precisa saber é os primeiros socorros, né? Você precisa saber qual é o grau de infarto do paciente. Se ele está num grau muito elevado, onde você consiga, sei lá, direcionar por conta própria o paciente para uma unidade hospitalar, ou você já de imediato você precisa fazer alguma intervenção emergencial, né, como fazer a ressuscitação cardiopulmonar. A massagem cardíaca. Isso, através de massagem, compressões torácicas, que é 30 compressões para 2 ventilações, né? E então, mas se atentar também de cuidados, como por exemplo, afrouxar a roupa do paciente, né? Porque isso é muito importante, talvez consiga você ganhar tempo ali antes do paciente ter um agravante maior. E é isso. Antes de tudo, antes de você se tratar com um paciente que tem esse risco, você precisa conhecer ele, né? Você precisa fazer uma boa anamnese, porque isso vai te possibilitar ali evitar prevenir algumas intercorrências. Essas intercorrências muitas vezes são amenizadas quando você tem um conhecimento melhor do paciente, né? Você sabe que ele tem um problema de hipertensão, você sabe que ele já é um paciente diabético, tem um controle ali, solicita exames ao paciente antes de qualquer procedimento. E só que existe um grande problema aí, que o paciente muitas vezes descobre o problema dentro da clínica. Exatamente. Descobre na hora. Eu peguei muitos pacientes assim já aqui na clínica da faculdade que ele só soube que tinha hipertensão depois que passou pela gente, a gente fez a mensuração da pressão arterial e aí deu um valor alto para a gente poder proceder com o procedimento, e aí a gente teve que pedir um parecer cardiológico para que ele pudesse dar continuidade no tratamento. E isso é levado com muito critério aqui na faculdade. Sim. Anamnese, acompanhamento. Isso deve ser uma cultura que vocês devem levar depois de formados. Né? Nessa parte de anamnese, principalmente da hipertensão, a gente tem que se atentar a alguns detalhes também, porque às vezes o paciente não é hipertenso, mas ele está tendo ali um pico hipertensivo. Na hora. E aí a gente tem que entender por quê. É só ansiedade? Às vezes o paciente veio de casa até aqui a pé
Isso pode elevar a pressão dele também. O paciente está sentindo dor, um paciente que está com dor de dente, ele não vai ficar com a pressãozinha dele estável. Até a bexiga cheia pode elevar a nossa pressão. Exato. Então, tudo isso a gente tem que estar atento Analisar. ali antes de verificar a pressão. Deu uma pressão muito alta, pede o paciente no banheiro, tomar uma água, respirar um pouco e explicar o que vai ser feito, porque alguns pacientes são leigos, né? Chega aqui, não sabe o que é que vai ser feito, então você senta, explica todo o passo a passo, isso já vai tranquilizar ele. A gente tem um problema também que a gente chega, você tem algum problema de saúde? Não, não tenho nada, mas eu tomo isso, tomo losartana, hidralazina. E não tem problema de saúde. Não tenho hipertensão, mas tomo 5 comprimidos por dia. Então, a gente tem que... Às vezes, a gente pergunta, tem problema de saúde? Não, não tenho. Aí, se você deixa de perguntar se ele toma algum medicamento, isso acaba passando batido e você pode correr o risco de ter uma intercorrência no meio do seu atendimento. Doutor, não sinto uma dor na unha, mas eu tomo... Mas toma 5 medicações. Essa questão de descobrir... esses problemas vai muito além do paciente, né? Inclusive, a minha dupla da faculdade, ela descobriu que ela, diante dessas situações, ela fica com a pressão arterial elevada. A gente foi aferir a pressão dela, porque ela estava se sentindo muito nervosa, e aí a pressão dela estava mais alta do que a do paciente. Olha aí. A ansiedade é realmente complicada. A ansiedade, a dor porque tem cortisol, né? Cortisol aumenta o nível de cortisol. A pessoa não tem problema de pressão, mas está com a dor. Está com um pico hipertensivo. Chega lá com uma dor muito aguda, aquela dor forte, aí a pressão vai lá para cima. Medo, aí junta com medo, com aquela dor. Né? Barulhozinho do motor. Barulhinho. Aí isso tudo a gente tem que trabalhar com o paciente, para a gente tentar nivelar isso aí. E agora, para finalizar, reações alérgicas. Reações alérgicas. Bom, as reações alérgicas a medicamentos e materiais que a gente usa na odontologia, normalmente elas acontecem quando o sistema imunológico tem uma reação exagerada a substâncias que a gente usa e acha que é inofensivo, como anestésicos, antibióticos, látex, resinas compostas e entre outros diversos materiais. Essas reações elas podem ser divididas entre imediatas e tardias. Nas reações imediatas, os sintomas eles aparecem bem rápido, logo, geralmente minutos após a exposição ao agente causador. O paciente pode apresentar urticária, que são aquelas coceiras na pele, pode apresentar coriza, espirros, olhos lacrimejantes, até angioedema, que é aquele inchaço nos lábios, pálpebras e línguas. Pode ter e aí já é uma situação preocupante. Né? Já é, que são inchaços leves, né, angioedema, mas já é algo que você tem que se preocupar. Ele pode ter enjoo, problemas gastrointestinais e até problemas um pouquinho mais sérios, como broncoespasmo, né, com dificuldade para respirar. Já na parte mais grave dessa reação imediata, a gente chama de anafilaxia, né? Que aí já é uma intercorrência médica. O paciente pode apresentar inchaços intensos da garganta e língua, que aí é uma dificuldade para respirar séria. E aí ele não respira, né? Não respira de forma alguma. Ele pode apresentar tontura por causa da falta de ar também, queda súbita da pressão, pode apresentar confusão mental, sudorese e até taquicardia. E se a gente não intervir imediatamente durante o estágio de anafilaxia, esse quadro pode evoluir a um choque anafilático, que aí é uma condição que pode ser fatal para o paciente. Então, a gente tem que estar sempre atento a todas as reações que o paciente está tendo ali durante aqueles procedimentos. A gente tem também a reação tardia, né? Que, como o próprio nome já diz, os sintomas podem aparecer horas ou até mesmo dias após os procedimentos. E aí fica até mais difícil da gente descobrir por que o paciente está tendo o motivo do paciente estar tendo aquela reação. Porque provavelmente ele não vai te dizer, porque ele não vai associar. Ele não vai associar uma coisa. Ele não vai associar, ele não vai te informar. E, normalmente, os sintomas podem ser até mais leves. Normalmente, aparece na pele, que são as urticárias tardias, erupções cutâneas, e até aquela doença bolhosa, que são aquelas bolhas doloridas. Então, dificilmente ele vai associar um sintoma que ele sentiu na pele com um dentista que ele foi há 2 dias atrás. Vai associar algo que ele qualquer comeu, outra bebeu. Coisa. Inseto. E é por isso que as reações alérgicas são complicadas de serem controladas, né?
Aí, como é que a gente pode prevenir essas reações? Sempre fazer uma anamnese bem detalhada e questionar o paciente sobre alergias que ele teve, a medicamentos e a materiais que ele já utilizou em consultas odontológicas anteriores. O que é que pode acontecer? O paciente pode não reconhecer as substâncias pelo nome, mas ele vai poder explicar para você o que é que ele sentiu. Então, é por isso que é interessante que essa conversa seja feita previamente, porque... Se ele explicar o procedimento que fez... Ele explica o que ele fez e o que sentiu. E o que sentiu... Você pode consegue dar uma identificar. boa sinalização. Exatamente. Aí, quando a alergia ela é reconhecida, é muito mais fácil de você controlar e realizar um procedimento, porque você vai substituir o agente causador por alternativas mais seguras. Por exemplo, pacientes que têm alergias a anestésicos do tipo STE, você substitui por anestésicos do tipo amida. Pacientes que têm alergia a látex, você substitui a luva por vinil ou nitrila. São mudanças super normais de fazer, fáceis de acessíveis, fazer, e que você vai evitar um grande problema que você vai ter ali na sua cadeira odontológica. O que é que a gente pode fazer quando o paciente está tendo uma reação alérgica ali? Para reações alérgicas leves a moderadas, você vai interromper ali o seu procedimento. Reparou que o seu paciente está se coçando, está se queixando. Você vai interromper seu procedimento e vai tentar remover o agente causador. Foi alguma coisa que você botou na boca do paciente? Você vai enxaguar com água em abundância para tentar aliviar aquela sensação. Administrar um antihistamínico via oral, injetável, ali, dependendo da disponibilidade e da reação que o paciente está tendo. E aí você vai deixar aquele paciente monitorado até que ali no seu consultório, até que os sintomas como a vermelhidão e a coceira desapareçam. Porque o paciente tem uma reação alérgica, por mais que seja uma reação leve, você não vai mandar o paciente para casa. Exato. Você tem que ficar com ele ali sob supervisão. Aí a gente chega no ponto de o paciente teve uma anafilaxia no seu consultório, né? Está tendo reações de anafilaxia no seu consultório. Aí as coisas ficam muito mais sérias, porque pode evoluir para uma coisa muito mais grave. O ideal é que você deite o paciente, eleve as pernas para melhorar a circulação sanguínea para os órgãos vitais. Se você tiver disponibilidade ali, e a gente recomenda que você tenha, administrar uma adrenalina na doses recomendadas de 0,3 a 0,5 ml por via intramuscular, porque na correria você não vai conseguir achar uma veia do paciente. Então, intramuscular vai ser a melhor absorção que ele vai ter ali no momento. O paciente já está conseguindo deglutir, administrar uma dose de hidrocortisona, 100 miligramas, vai te ajudar a controlar a reação do paciente. Processo inflamatório. E acionar o SAMU o mais rápido possível. E aí, na odontologia, a gente tem uma cartela de medicamentos que a gente usa normalmente e a gente fica preso àqueles medicamentos. Poucas pessoas pensam em ter uma adrenalina no seu consultório, mas a gente super recomenda que o doutor tenha um kit de emergência ali à disposição e um treinamento adequado para usar aquelas inclusive, aqui na faculdade tem um medicações. carrinho, né? Isso, a gente tem um carrinho de parada com DEA. E a gente não basta só ter, né? Tem que ter um treinamento. Saber como usar. Saber como usar. Aí, tendo um treinamento adequado, você vai dar uma assistência imediata e adequada para o paciente. E isso pode literalmente salvar a vida dele, né? E como é importante. De um modo geral, a gente pode ir para a conclusão do nosso podcast com a ideia de que uma boa anamnese, um correto histórico e o registro de todos os detalhes possíveis do paciente sempre será o melhor caminho a ser seguido. Não negligencie jamais a anamnese, o histórico, como também todo o registro, por uma questão não apenas legal no sentido da legislação, do CRO, como também uma questão profissional e humana. É um procedimento seguro, né? É um procedimento seguro. Isso deve ser feito com muito critério. E esse tema foi de bastante relevância para a gente. Foi o primeiro
tema assim que a gente pensou em abordar, porque é um tema que a gente consegue aplicar em todas as áreas da odontologia, né? A gente consegue aplicar isso na cirurgia, na endo, na dentística, na ROF, porque esses são procedimentos essenciais para a gente dar continuidade nos procedimentos, né? E pode salvar uma vida, né? Pode salvar uma vida. Palavras finais, Francinei. Palavras finais. Foi melhor do que eu esperava. Olha, pronto. Bem acolhedor, o senhor. Tirou um pouco da ansiedade lá na nossa reunião antes daqui. Quem não sabe ainda que tem essa reunião vai saber agora que eu estou falando. Tem uma reuniãozinha, né? Nos bastidores do podcast. Ele acalma todo mundo, ele é maravilhoso. Emerson, palavras finais. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Né? Esse momento é muito enriquecedor para todos os alunos que puderem e gostarem de ter esse momento. É muito importante, porque a nossa vida ela é feita de desafios. E eu acho que não pode desperdiçar esse momento, porque é isso que nos torna a pessoa do futuro. Né? E que a gente se arrisque, porque faz parte da vida se arriscar. Uau, muito bom. Foi uma ótima experiência, né? É bem diferente do que a gente viveu na faculdade inteira. E eu acho que o que fica é realmente isso. Você está sempre procurando se especializar e estar preparado para situações. Porque numa situação dessa, você é a pessoa responsável por resolver aquele problema. Então, você tem que estar preparado para aquilo e você tem que ser capacitado para aquilo. Porque não adianta nada você chegar e administrar uma adrenalina no paciente numa dose errada, que pode até causar mal, em vez de ajudar. Então, sempre estar preparado, fazer uma anamnese prévia para você se assegurar que o seu procedimento vai ser tranquilo, vai ser seguro e estar preparado também, capacitamente, para resolver o que pode acontecer. Estudar, se preparar. Estudar sempre. E, assim, a gente falando aqui de anamnese, muita gente que vai ser atendido por nós, em um certo momento, nunca assim, prestou, assim, entregou uma anamnese para algum profissional da saúde. Às vezes, é ali a primeira vez que ele está tendo contato com aquela coisa de você fazer um questionário, perguntar se ele já tem algum problema anterior àquele atendimento. Isso é importante. Né? Você vai ser, às vezes você vai ser a primeira pessoa que vai poder anotar assim, os problemas que ele tem, como o Emerson falou. A pessoa descobriu naquele momento que tinha um problema, ele não sabia que tinha, até aquele momento. E vai ter gente que vai chegar e nunca foi a um médico assim, para orientar que ele precisa ter um histórico, né? Para quando chegar em outro profissional, ele já está com tudo já encaminhado para o outro profissional dar continuidade. Que é o que a gente faz aqui no nosso curso, né? O FPD, né? A gente já deixa lá a corzinha da resina, o que é a anestesia que você utilizou, né? Para quando um colega posteriormente for atender aquele paciente, já está ter todo... Fazer um procedimento seguro. Né? Muitas pessoas pensam, Thalita, Emerson e Francinei, que a estrada do sucesso, ela é plana e sem curvas. As pessoas de sucesso, quando você olha os empreendedores, quando você olha as pessoas de sucesso na vida, não são aquelas pessoas que nunca fracassaram, que nunca tiveram fracassos. A pessoa de sucesso não é aquela pessoa que nunca errou. Se você for olhar e ver a história deles, você vai pensar, você vai ver que as pessoas que alcançaram sucesso nas suas áreas, elas tiveram seus pequenos fracassos. Elas tiveram seus momentos de baixo. Elas tiveram seus momentos de erro. Mas eles não pararam no fracasso. Eles não pararam no erro. Pelo contrário. Eles fizeram do fracasso uma oportunidade de crescimento. Eles fizeram do erro uma oportunidade de acerto. Eles fizeram daquele momento uma oportunidade de aprendizado. E se comprometeram a rever, revisar, corrigir e melhorar. A pessoa de sucesso é aquele que nunca desistiu.
é aquele que sempre persistiu e sempre esteve disposto a melhorar, a corrigir e a ser uma pessoa e um profissional melhor. E é isso que eu desejo para você, Emerson, Thalita e Francinei. A Gracema, ela sempre fala que a odontologia é uma profissão que você nunca para de estudar. Nunca deixem de aprender. Nunca deixem de estudar. Sempre estejam dispostos a alavancar o conhecimento de vocês. Muito sucesso. Nos vemos na próxima vez. E você que está com a gente aí no podcast, obrigado pela sua atenção. Se você ficou até aqui, deixa a tua curtida e compartilha esse link para o maior número possível de pessoas. Afinal de contas, esse conteúdo pode salvar uma vida. Obrigado, beijos, até uma próxima.